Cansado de tutoriais back-end? O que mais se parece é com uma aula de história? Quer velocidade de verdade e um framework que não se arrasta como uma tartaruga com preguiça? Então você veio ao lugar certo. Oi, eu sou o Eduardo Augusto e hoje vamos dar o primeiro passo para construir a nossa API REST super rápida. Só não vai ser mais rápida que o processo de deploy das nossas aplicações na Square Cloud. Na Square Cloud você consegue fazer deploy das suas aplicações em menos de 2 minutos. E se você busca opções acessíveis, a Square Cloud é o melhor lugar para você. Até porque a Square Cloud oferece planos para você que quer apenas validar a sua ideia, ou para você que já tem o seu projeto validado e só quer subir de nível com uma hospedagem veloz e eficiente. Caso você se interessou, o primeiro link da descrição é o link da Square Cloud para vocês testarem. Então, antes da gente colocar a mão na massa, a gente precisa entender alguns conceitos básicos de o que é uma API REST. É um estilo de arquitetura de software que define um conjunto de regras e diretrizes para a criação de APIs web, usando o protocolo HTTP para permitir a comunicação entre sistemas, beleza? Bora estar entendendo o que é então esse protocolo HTTP. O protocolo HTTP é o que define como os clientes, como os navegadores e os servidores trocam informações, como documentos e recursos da web. Métodos HTTP. O que são métodos HTTP? Como o nome já diz, são métodos para a gente realizar certas ações em requisições HTTP. Bora estar entendendo melhor. A gente possui 6 métodos: o GET, que é para buscar dados, o POST para criar dados, o PUT para atualizar um recurso inteiro, o PATH para atualizar parcialmente um recurso, o DELETE para remover dados, o OPTIONS para descobrir quais métodos e operações são permitidos em uma rota. A gente percebeu que cada um tem uma função distinta, mas a gente tem o PUT e o PATH que são muito parecidos, mas apenas parecidos, não iguais. Por quê? Vamos entender aqui melhor. Vamos supor que o LANcode, ele quer alterar o e-mail da conta dele, certo? A gente faz uma requisição PATH ou PUT para o servidor. A gente faz uma requisição com o método PATH, porque a gente não quer alterar o recurso inteiro, o usuário inteiro. A gente quer alterar apenas o e-mail. Então, a gente fazendo uma requisição com PATH, a gente pode mudar aqui, por exemplo, o e-mail dele de LANcode para LANcode 1. A gente atualizou parcialmente um recurso. Mas vamos supor que o LANcode ele quer mudar tudo do perfil dele. Ele quer mudar o nome e quer mudar o e-mail. Então a gente faz um patch para o e-mail e um patch para o name negativo. A gente tem o PUT para atualizar o recurso inteiro. Então a gente faz uma requisição com o método PUT para o servidor e o servidor vai vir aqui e vai mudar o nome dele, por exemplo, de LANcode para LANcode 1 e o e-mail dele de lancode1@gmail.com para lancode11@gmail.com. E agora sim a gente viu a diferença do PUT para o PATH, mas ficou meio confuso o options, não? Para que serve o option? Você tem uma aplicação que é uma loja virtual, mas para o usuário fazer uma compra, ele precisa estar com a conta do Google autenticada, ou seja, ele tem que ter feito o login com a conta do Google. Mas se o usuário não estiver e você fizer uma requisição, a sua API vai retornar um erro para você. E como o seu site fica sabendo que pode fazer a requisição e o usuário está autenticado, está tudo pronto, só para você fazer a requisição? Então, você faz primeiro uma requisição com o método options. Então, você vai lá, faz uma requisição para o seu servidor vai verificar se o usuário está autenticado, aí ele retorna, pode fazer a requisição. E aí você faz a requisição e conclui com sucesso. E é para isso que serve o option. E como eu disse aqui, ele é muito utilizado em cores. Porque se um site de fora tentar fazer uma requisição para o meu servidor, ele vai fazer uma requisição para a minha rota no servidor, ele vai se deparar com um erro porque o CORS bloqueou. E o que são códigos status HTTP? Eles são respostas de 3 dígitos que o servidor envia para o cliente, como navegador, para indicar o resultado de uma requisição. Por exemplo, você tentou criar um usuário pela sua API REST, mas e se deu erro no servidor? A gente precisa retornar isso para o navegador, que no caso é o cliente, e lá no cliente a gente precisa interar sobre esse dado para mostrar se deu certo ou se deu errado. Mas você concorda comigo que se isso tivesse nas nossas mãos, a gente poderia implementar cada um de maneira diferente. E isso é péssimo. E assim seria muito difícil de ter uma alternativa nativa do FAT para a gente estar acessando o status da requisição. E para isso surgiu os códigos HTTP, que se a gente for ver aqui, a gente tem alguns exemplos dos mais utilizados,
que é o OK, para quando a gente faz uma requisição e ocorre tudo certo, tem o 201, que é para quando a gente tenta criar alguma coisa, isso retorna que deu certo. E a partir de agora, esses que eu vou falar representam erros. O 400 é o bad request, ou seja, a requisição mal formada. Quando, por exemplo, você envia um XML para sua rota da API, sendo que ela esperava um JSON, e isso é uma requisição mal formada. A gente também tem o status 404, que é para quando a gente tenta fazer uma requisição a uma rota que não existe. Então, ela retorna 404. Por exemplo, se eu tentar acessar aqui GitHub e colocar o nome de um usuário nada a ver, ele vai estar mostrando aqui um 404 para a gente. Isso quer dizer que o recurso, ou seja, o usuário com esse nome, não existe. A gente tem um internal server error. A gente fez uma requisição para o nosso back-end, e o nosso back-end tentou criar um usuário, mas deu erro. A gente retorna um status 500, que é o internal server error. O que são os cabeçalhos, ou melhor, os headers, como um bilhete com informações de contexto e instruções para o servidor. É muito comum a gente informar nos headers tokens de autenticação, formatos de dados do body, se é um JSON, se é um XML, se é uma imagem, e até outras instruções. E o body, o que é? Body é o corpo da requisição, é o conteúdo principal que você está enviando para o servidor. Pode ser um formulário preenchido, um arquivo com uma imagem, um arquivo PowerPoint, arquivos em geral. Ou então um conjunto de dados JSON ou XML. Agora que a gente entendeu, bora estar dando uma olhada de como funciona o fluxo de uma requisição HTTP. E simplesmente assim, o cliente faz uma requisição com o método GET, POST, PUT, etc., como a gente viu mais cedo. O nosso servidor recebe essa requisição, processa a requisição e responde a requisição com HTTP status code, com headers, body, etc. E assim chega no nosso cliente. Então bora entender agora o que é o Fastify, que é o framework que a gente vai utilizar. Como eu disse, ele é um framework web para Node.js focado em alta performance e baixo consumo de recursos com ecossistema de plugins. Mas o que é esse ecossistema de plugins? Esse ecossistema de plugins é um dos seus pontos fortes, porque ele permite com que os desenvolvedores estendam as funcionalidades do framework de forma modular e performática e segura. A arquitetura de plugins do Fastify se baseia em um sistema de encapsulamento, ou seja, você pode colocar plugins atrás de plugins na nossa aplicação, ou então em certas rotas, garantindo que as modificações de um plugin não afetem o escopo de outros. Ou seja, a gente pode registrar um plugin para uma rota, mas a outra rota não tem acesso a esse plugin, fazendo com que esse plugin seja processado apenas na requisição da rota X e não da rota Y, beleza? E por que utilizar o Fastify? Ele oferece alta performance em requisições HTTP, menos boilerplate e mais produtividade, que é crucial para a gente que é desenvolvedor em 2025, e comunidade ativa, o suporte a middlewares e validações. Isso é o coração, uma comunidade que é onde você busca suporte, ela te ajuda e te estende os braços para te dar aquele abração de urso e falar, calma, a gente vai te ajudar. E como a gente tem um outro framework Express que é bastante utilizado, só que hoje em dia mais em projetos legados. Vamos ver uma comparação que foi feita entre o Fastify e o Express em questão de performance em uma rota Hello World. Esse benchmark foi feito pelo BetterStack. Nesse benchmark, o BetterStack criou uma rota Hello World com o Express e com o Fastify, e o Express se mostrou potente ao ponto de conseguir processar 20.300 requisições HTTP com a rota Hello World, enquanto o Fastify conseguiu mostrar que consegue processar 114 mil requisições HTTP por segundo, uma diferença de quase 94 mil requisições HTTP. Ou seja, o Fastify consegue receber 94 mil requisições HTTP a mais que o Express em uma rota Hello World. Vamos sair da teoria e bora para a prática, escrever código, que é isso que a gente quer, beleza? Primeiramente, a gente precisa criar uma pasta em um local para a gente estar colocando o nosso projeto. Eu já criei a minha pasta dentro de um lugar onde eu costumo colocar os projetos aqui do canal, beleza? Então, bora estar começando, iniciando um projeto Node.js. Você pode estar utilizando o NPM, mas eu recomendo que você use o mesmo gerenciador de pacote que eu, que é o PNPM, por ele ser mais rápido e utilizar melhor cache, beleza? E caso você queira utilizar o PNPM, que é o que eu vou estar utilizando neste vídeo, você pode instalar ele dando um npm i menu g pnpm, da maneira que está aqui, beleza? Eu vou estar executando e o npm vai estar instalando aqui para a gente o PNPM. Pronto, ele já instalou aqui para mim. Então, a gente pode começar.
Eu vou dar um npm init e ele já criou aqui para a gente um package JSON para o nosso projeto, tranquilo? Agora a gente vai estar instalando algumas dependências. Vamos começar pelas dependências de desenvolvimento. Então a gente instala aqui como dependência de desenvolvimento o TypeScript, o TSX, os tipos do TypeScript do Node.js e só. O TypeScript é o transpilador de TypeScript para JavaScript que a gente vai utilizar para buildar a nossa aplicação. Enquanto o TSX é para estar rodando a nossa aplicação sem precisar buildar, e a cada alteração que a gente fizer na nossa codebase, ele vai estar restartando a nossa aplicação. E o @types/node é simplesmente para estar instalando os tipos TypeScript do Node.js. Então a gente aperta Enter, que ele vai estar instalando para a gente. Pronto, ele já instalou aqui para mim. E agora a gente pode instalar o Fastify. E pronto, ele já instalou aqui para a gente. O segundo link da descrição vai ser a documentação do Fastify para vocês darem uma olhada, beleza? E aqui a gente já passou pelo processo de instalar o Fastify, beleza? Agora bora configurar o nosso TypeScript. Para isso a gente vai começar com tsconfig.json. E para isso a gente pode vir aqui no Google, pesquisar por tsconfig base e ele vai mostrar esse repositório aqui do GitHub, que vai ser o terceiro link da descrição. A documentação do Fastify vai ser o segundo link da descrição e esse repositório vai ser o terceiro. Beleza. Aqui a gente vai precisar ver a versão que está o Node.js, a versão do Node.js instalada na nossa máquina, que no meu caso é a 24.0.1. Então a gente vem aqui em bases e a gente procura pela versão que a gente está utilizando, que no meu caso é o Node.js 24. E a gente copia aquele conteúdo e vem no root do nosso projeto e cria um tsconfig.json. E aqui a gente cola aquele conteúdo. Aqui no Compiler Options, a gente vai ter que passar o altdir, que eu vou estar chamando de build, e eu também vou estar passando o rootdir, que vai ser a pasta source. Aqui fora do Compiler Options, a gente vai estar passando o include, que a gente vai estar incluindo no build só a pasta source. E o exclude, que a gente vai estar excluindo na pasta build o node modules, que é onde fica guardada as nossas dependências, e o build anterior, para a gente não estar colocando isso no nosso build, beleza? Agora está abrindo aqui o nosso package.json e criar alguns scripts para estar agilizando a nossa vida. O primeiro vai ser o de build. Esse script simplesmente vai utilizar o comando tsc na nossa máquina, que vai estar buildando o nosso projeto. A gente vai ter o comando de start também, que vai dar um node build/server.js e também um de desenvolvimento, que vai estar executando o tsx. E a gente passa aqui a flag env-file, espaço e o nome do nosso arquivo de variáveis de ambiente. E logo depois a gente também passa a flag watch. E a gente passa o caminho do nosso arquivo que inicia o nosso servidor. Pronto. Agora basta a gente mudar o nome do arquivo aqui, main, para build/server.js. Bora tá entendendo o porquê que eu coloquei só o env-file no script de desenvolvimento. Simplesmente porque no serviço de hospedagem que a gente vai estar hospedando essa aplicação, ele já injeta no ambiente as variáveis de ambiente e não em um arquivo específico. E na questão de desenvolvimento, a gente precisa criar um arquivo .env, beleza? E esse comando de start vai ser executado somente na hospedagem e não na nossa máquina, tá bom? Aqui nós podemos observar que está dando um erro, mas quando a gente criar a pasta source com o arquivo server.ts aqui dentro, e pronto, eu criei e já parou de dar o erro. E caso o seu não pare de dar o erro, basta você apertar Ctrl Shift P e escrever TypeScript restart ts server e apertar Enter, que ele vai estar restartando o servidor TypeScript que é utilizado para ter o autocomplete, beleza? Então bora estar começando importando aqui o Fastify. Você pode estar utilizando named export, como aqui Fastify, mas eu prefiro importar apenas o que eu preciso, que é a instância do Fastify. Aqui a gente cria a constante chamada server, que vai estar recebendo Fastify, e aqui embaixo a gente vai estar definindo uma rota get no pathname barra, beleza? Então na rota root a gente vai ter o método get. E aqui a gente passa o segundo parâmetro, que é uma arrow function, e ela pode ser assíncrona, viu? E ela recebe aqui o request
e o response. E como a gente não vai utilizar o request, a gente coloca o underline no começo para o Node.js estar esquecendo esse parâmetro, beleza? Então aqui a gente simplesmente vai retornar um response.send e aqui eu vou estar passando só um hello world. Pronto, a nossa rota já foi registrada. Agora a gente precisa iniciar a nossa aplicação. E para isso eu gosto de fazer assim. Dentro da pasta source, eu vou criar um arquivo env.ts e a gente vai estar instalando a biblioteca Zod. Eu vou criar aqui um .env na raiz do projeto. Aqui dentro do .env a gente vai ter a variável port, que no meu caso vai ser a 8080, e também vai ter a host, que vai ser 0.0.0.0, beleza? Isso daqui é para rodar na porta 8080 do host 0.0.0, que no caso é o localhost, beleza? E para a gente não enfrentar problemas com variáveis de ambiente faltando, a gente vai utilizar sempre isso aqui. Então a gente pode exportar uma constante chamada env, que a gente vai estar definindo mais para frente, tá? Primeiro a gente vai estar importando o Zod aqui da biblioteca Zod e a gente vai estar criando um esquema para o nosso .env. Aí eu passo aqui que vai ser um objeto e nas nossas variáveis de ambiente vai ter que ter a porta e também vai ter que ter o host, certo? E pronto, aqui a gente já criou o esquema das nossas variáveis de ambiente. E aqui a gente pode descomentar a nossa constante e continuar passando um env schema.parse process.env. Beleza. Então aqui no nosso server a gente vai estar fazendo o seguinte: server.listen e aqui eu vou estar passando o port e a gente vai estar passando o env que a gente criou e aqui a gente já tem o autocomplete, beleza? E a gente também vai estar passando o host. A gente precisa estar passando esses dois, porque na hora de hospedar a nossa aplicação, a gente vai precisar utilizar os dois para estar rodando no local certo. E por que que eu criei esse arquivo env.ts? Porque simplesmente na hora que a gente iniciar nossa aplicação e não tiver nenhuma dessas variáveis aqui dentro do nosso .env, ele vai dar um erro para a gente, beleza? E aqui como segundo parâmetro, no listen, a gente pode passar uma arrow function que recebe uma mensagem de erro e um address. O que é o address? O address é o link, a URL de onde o nosso projeto está exposto, onde ele está rodando. Então, eu vou colocar aqui se houver uma mensagem de erro, e a gente vai dar um console.error no erro. E caso contrário, a gente vai dar um console.log server listening at address e a gente passa o nosso address. Tranquilo? E pronto. Isso aqui já faz o nosso projeto rodar. Bora testar? Então, bora estar executando o script de desenvolvimento que a gente criou e pronto. A nossa aplicação já está rodando nessa URL aqui. E se eu apertar com Ctrl clique, a gente consegue testar, porque ele vai abrir no meu navegador e o nosso navegador vai fazer uma requisição GET para a nossa rota. Beleza, foi feita a requisição e retornou o nosso Hello World. Mas agora, bora estar criando um repositório para estar salvando tudo do nosso projeto. Eu vou estar criando aqui o repositório e ele vai estar se chamando Videos Fastify. Beleza. E pronto. Eu vou falar que eu não quero um git ignore, o repositório vai ser público, eu não quero um readme e nem um license. Tranquilo? Então eu vou estar criando esse repositório aqui para a gente. E aqui ele dá para a gente vários comandos. A gente vai estar copiando esse primeiro aqui. Aqui no nosso projeto, a gente vai ter que criar um arquivo chamado .git ignore na raiz do nosso projeto. E aqui a gente coloca as seguintes pastas de arquivo. A gente começa pelo .env e o node modules, porque assim todos os commits que a gente fizer para o nosso repositório, ele vai estar ignorando esses dois. Aqui eu também vou estar criando um .env.example, que eu vou estar passando port, sua porta, aqui, host, sua rota aqui, exemplo, e pronto. Isso aqui pode ir para o GitHub, porque aqui a gente não vai estar colocando nada, é só um exemplo de como deve ser um .env. Tranquilo? E pronto. Agora que a gente já fez isso, a gente pode executar aqueles comandos. E eu recomendo vocês criarem um readme.md aqui na raiz do projeto. E pronto, adicionei aqui um readme e agora a gente pode dar um Ctrl+V naqueles comandos que ele nos enviou.
Em vez de a gente passar apenas o git add readme, a gente passa um git add ponto e aperta enter. Pronto. Com isso, ele já mandou o nosso código lá para o nosso repositório remoto no GitHub e já vinculou ele ao nosso Git local. Quando a gente atualizar a página aqui, a gente vai ter todo o nosso projeto completo aqui para a gente no GitHub. E o quarto link da descrição vai ser o link desse repositório para vocês darem uma olhada. E eu vou estar separando o código de episódios por episódios para você estar conseguindo acompanhar melhor. E na Branchman sempre vai estar a versão mais atual do nosso código, beleza? Se vocês quiserem, você pode fazer um fork desse repositório para dar uma estudada melhor, tranquilo? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu expliquei. Venho agradecer pela meta que a gente conseguiu bater de 100 inscritos. Eu nunca imaginava conseguir chegar a essa marca e a gente conseguiu. Então é isso. Deixa seu like, se inscreva no canal. E meu nome é Eduardo Augusto. Estou muito feliz por você ter assistido até aqui. E é por isso que eu te amo. Muito obrigado e tchau.